Então, boa tarde a todos mais uma vez. Eu gostaria de rapidamente apresentar e introduzir o nosso convidado, professor Eugênio Butti, que é professor titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da Universidade de São Paulo, membro do Conselho Científico-Cultural do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp e do Conselho Editorial de várias revistas científicas, acadêmicas e jornalísticas. Ele escreve quinzenalmente na página 2 do jornal Estado de São Paulo, foi diretor de redação de diversas revistas na Editora Abril e também secretário editorial, foi jornalista homenageado em inúmeras ocasiões, é autor de livros de referência, bibliografia na área do jornalismo, por exemplo, sobre ética e imprensa, e também esteve à frente da Radiobras, hoje empresa Brasil de Comunicação, e foi superintendente da comunicação social da Universidade de São Paulo entre 2015 e 2018. Obviamente, o objetivo aqui é um diálogo amplo, sem entrar nas especificidades deste ou daquele instrumento de comunicação universitária, seja da USP, seja da Unesp, seja de outras instituições assemelhadas. O objetivo, sim, é procurar compreender e refletir sobre os desafios mais amplos que se projetam nesse momento sobre o papel da universidade ao se comunicar com a sociedade, não é? Todos nós assistimos, nos últimos anos, uma espécie de crise de credibilidade, uma crise de confiança, não exatamente das universidades, mas das ciências em geral, e dos discursos de autoridade. E as universidades sempre foram vistas pela opinião pública como uma espécie de torre de marfim, um âmbito que pouco ou mal dialoga com o conjunto da sociedade brasileira. Existe um déficit informacional e comunicacional histórico, separando as nossas comunidades dos nossos centros de conhecimento científico. Nós temos uma dificuldade imensa em dialogar de modo horizontal e fazer com que os resultados dos nossos trabalhos de pesquisa, de ensino e de extensão sejam comunicados de uma forma eficaz e dialógica com o conjunto da população brasileira, e no estado de São Paulo isso não é diferente. Eu me lembro, e se vocês me permitem, eu me lembro, ainda jovem, estar caminhando pelas ruas da cidade de São Carlos, onde fiz doutorado, e eu estava acompanhado de jovem estudante de uma escola pública de ensino médio, e nós iríamos passar pelo portão do campus da USP, e esse jovem estudante perguntou para mim: mas pode entrar aí, professor? E eu falei: claro que pode, nós podemos caminhar pelo campus e sair lá do outro lado da rua. Ele falou assim: eu pensei que eu não podia entrar na universidade. Se um estudante desconhece que ele pode entrar no campus, imagine o quanto ele desconhece do que é feito dentro do campus. Para compensar esse déficit comunicacional, colegas de jornalismo, relações públicas, comunicação social de modo geral, temos dedicado muito dos nossos trabalhos para pensar a comunicação universitária, a divulgação científica, a popularização do conhecimento, o diálogo dos pesquisadores com os órgãos de imprensa, jornais, revistas, televisão, rádio, internet. Temos procurado fórmulas e modelos de linguagem mais adequados para romper o jargão científico, para estabelecer uma
uma identidade comum com esses públicos tão carentes de informação de qualidade. E sabemos também que as mídias constituídas, seja na imprensa, seja nos círculos de entretenimento eletrônico ou nas redes sociais, também muitas vezes não são os canais mais adequados para esse tipo de diálogo. E, portanto, a comunicação comunitária também cumpre um papel fundamental nesse meio campo. O Eugênio tem uma larga trajetória e pode comentar alguns desses desafios e também compartilhar algumas experiências a partir do trabalho que desenvolveu na Superintendência de Comunicação Social da USP. Muitas vezes essas discussões e essas dúvidas, elas começam com a própria estrutura organizacional da comunicação em âmbito universitário. Nós temos rádios universitárias, nós temos emissoras de televisão universitária, nós temos revistas de divulgação e difusão científica, nós temos portais de notícia, nós temos assessoria de imprensa, nós temos escritórios de relações institucionais, mas muitas vezes cada uma dessas organizações não é capaz de isoladamente articular uma estratégia comum e que possa se valer de um modo inteligente e efetivo das sinergias que uma universidade como um todo, ou até que as universidades estaduais paulistas, pensando em conjunto USP, Unesp, Unicamp, podem atingir, se bem articuladas, se bem organizadas. Como essas instâncias de comunicação dialogam entre si, como elas se articulam com outras instâncias de comunicação fora da universidade e de que forma os diferentes interesses que rondam a comunicação universitária devem ser contemplados. E eu poderia mencionar aí, por exemplo, os interesses administrativos da gestão universitária, que também precisa se valer da assessoria de imprensa, da assessoria de comunicação, para fazer representar as suas políticas e as suas atividades perante a opinião pública. Mas esses interesses de gestão também não devem, muitas vezes, se confundir com os interesses mais amplos da sociedade, que são o interesse público e o interesse na popularização do conhecimento oriundo das pesquisas. Primeiramente, agradecer ao professor Belda, ao professor Eugênio Butti, pela disposição de falar sobre um assunto tão importante. Pensamos, nesse momento, que é a necessidade que as universidades têm de construção de um plano de comunicação, nesse momento, tal como o professor Belda. Então, agradecer ao professor Eugênio, é importante essa discussão, fundamental e imprescindível, né? As universidades, se não construir uma política bem estruturada de comunicação, vai sofrer bastante nesse processo de ataque, né, que ocorre à ciência, ao conhecimento e à universidade. Mesmo que, em dado momento da pandemia, de alguma forma, há um retorno da valorização da ciência e da universidade. Boa tarde, gente, meus colegas. Boa tarde, professor Belda, professor Marcelo Carboni. É uma bela iniciativa que vocês tomaram e vêm conduzindo. De fato, é fundamental discutir a nossa universidade em caráter amplo e para mim, evidentemente, é uma grande honra conversar com vocês. Eu espero muito ser útil. Eu conheço alguns de vocês, eu conheço, como eu comentei recentemente com o professor Belda, eu conheço algumas faces da comunicação da Unesp que eu considero de excelente nível, e eu acho que nós estamos, portanto,
falando de coisas que, bem ou mal, vem funcionando nas nossas universidades públicas em São Paulo. A Unicamp eu conheço alguma coisa, por ser do conselho do Instituto de Estudos Avançados, que acaba de ser inaugurado há 2 anos, sob a liderança do professor Carlos Vogt, e tem algum conhecimento da USP e de outras instituições também. Mas, fundamentalmente, o que eu gostaria de dizer de largada é que é muito honroso para mim, eu espero ser útil, e eu não gostaria de fazer uma exposição longa. Eu acho que nós temos já um entendimento acumulado grande. Talvez alguns de vocês tenham visto um balanço que eu fiz sobre a superintendência da USP, de comunicação da USP. Eu escrevi muita coisa sobre esse assunto, e nós temos um ponto de partida de muito acúmulo. Então, eu temo que uma exposição inicial talvez fosse um pouco chover no molhado. Eu queria só ler uma coisa que eu fiz, inclusive, questão de pôr no balanço do meu trabalho, junto com a minha equipe na superintendência da USP, que é a leitura do artigo 2º do decreto 6283, de 25 de janeiro de 34, é um decreto assinado pelo interventor federal, então, em São Paulo, que era o Armando Salles de Oliveira, que cria a Universidade de São Paulo. E no artigo 2º desse decreto, são listados 4 fins para a universidade. Eu considero Unicamp, Unesp e USP irmãs, totalmente. Elas comungam dos mesmos princípios, elas estendem os mesmos valores e as mesmas missões. A inspiração que norteou a criação da Universidade de São Paulo vale totalmente para a Unesp, assim como vale para a Unicamp, e vocês vão ver. As finalidades nesse decreto são 4. Promover pela pesquisa o progresso da ciência, é o primeiro, nós estamos em 1934. Segundo, transmitir pelo ensino conhecimentos que enriqueçam e desenvolvam o espírito ou sejam úteis à vida. O terceiro, formar especialistas em todos os ramos da cultura e técnicos e profissionais em todas as profissões de base científica ou artística. É o 4º fim, o 4º objetivo, a 4ª meta da universidade, realizar a obra social de vulgarização das ciências, das letras e das artes, por meio de cursos sintéticos, conferências, palestras, difusão pelo rádio, filmes científicos e congêneres. Realizar a obra de vulgarização, aqui quer dizer de popularização, quer dizer de difusão, e é interessante que já ali se fala de rádio, filmes e congêneres, em 1934. Quer dizer, das 4 finalidades da universidade, a comunicação ampla é uma delas, ligada diretamente com alguma ideia de extensão ou alguma ideia de comunicação do saber, do conhecimento e, portanto, de formação da sociedade que sustenta essa universidade. Eu gosto de lembrar essa passagem do artigo 2º do decreto que cria a USP, que eu tomo como documento que inaugura a universidade pública no estado de São Paulo e no Brasil,
Eu tomo essa passagem como um mote inicial para que a gente saiba da hierarquia que coloca a comunicação no patamar mais alto dos ideais da universidade. É comum que esse tema seja pensado como uma ferramenta, o que é um equívoco que custa muito caro. É comum que ele seja tematizado no nosso meio acadêmico como um expediente instrumental para auxiliar um fim que muitas vezes é contingente e não como um dos 4 propósitos mais altos da universidade. É disso que nós estamos falando quando pensamos em comunicação na universidade. Uma outra, eu quero dizer, se uma universidade não se comunica com a sociedade, ela fica com um projeto a meio caminho, ela não se realiza. Se nós pegarmos o tripé clássico Humboldtiano de pesquisa, ensino e extensão, que aparece nesses 4, nós vamos ver que a comunicação se desdobra da extensão, mas a comunicação também alcança a pesquisa e alcança o ensino, ou vice-versa. A pesquisa se completa na comunicação e o ensino também. Uma outra coisa que eu lembro é que, se nós formos olhar outros países, e é sempre muito bom, eu, inclusive, cheguei a começar um plano de uma reunião internacional de comunicação nas universidades públicas. Eu gostaria de fazer um congresso, e isso não foi possível, e eu buscaria os Estados Unidos, entre outros lugares, porque se nós olharmos outros países, nos Estados Unidos, nós vamos ver que as rádios públicas nos Estados Unidos, boa parte delas tem um pé na universidade, e são rádios que ocupam um papel cultural nas suas localidades, nas suas regiões, de enorme relevância. Algumas se dedicam à música, e há muito a fazer por aí, mas há muito mesmo a fazer por aí, e outras se dedicam a noticiários. Boa parte dessas emissoras compõem uma instituição importantíssima, que é a NPR, que é a National Public Radio. São cerca de 900 emissoras, que hoje tem uma audiência de monta nos Estados Unidos, uma audiência que cresceu recentemente, uma qualidade de jornalismo que chama atenção. Muita gente pensa nos Estados Unidos como um país da comunicação comercial. Não é isso, definitivamente. A comunicação não comercial naquele país de vanguarda e tem boa audiência. A gente pode pensar também na PBS, que são as emissoras de TV. Várias dessas emissoras têm algum tipo de vinculação com universidades. E nós, no Brasil, não despertamos para isso. Então, essa é a questão. E esse congresso eu lamento muito não ter acontecido, porque eu tinha um objetivo também de, no congresso, criar uma rede de emissoras públicas no Brasil, que poderiam cooperar, cada uma mantendo a sua autonomia, mas mais ou menos nos moldes da NPR, elas cooperam e montam a sua grade como julgam melhor, mas compartilham de um acervo comum de programação.
E eu cheguei a esboçar planos para isso. Eu já fiz alguma coisa internacional em outras temporadas, em Brasília. Eu presidi uma instituição latino-americana de rádios públicas, o nome era Arnaspad, eu creio. Mas tem várias histórias aí. As emissoras públicas, especialmente as universitárias, se cooperam entre si no Brasil, elas dão, da noite para o dia, um salto gigantesco de qualidade. Mas isso é um aspecto menor. Eu acho que é válido mencionar isso nessa abertura, porque ilustra o grande projeto que é a comunicação em uma universidade. Eu, por fim, gostaria de deixar um alerta. O professor Belda iniciou muito bem, dizendo que nós não íamos entrar em detalhe, porque, de fato, os detalhes vão abduzir os nossos focos. Se você entra nos detalhes, mais um pouco você vai estar discutindo orçamento, equipe, aumento de salário bom, você perdeu de vista o horizonte que precisa ser olhado e que não vem sendo olhado, que é o horizonte largo, no médio prazo. E, repito, as experiências que eu conheço na Unesp de comunicação são de excelente qualidade. O problema não é por aí. A editora de livros da Unesp é uma tradição gloriosa, é um exemplo nacional. A informação científica regular que a Unesp traz de algum tempo é importantíssima, e há progressos nessa área. Tudo isso não é aí que o bicho pega, para dizer. O bicho pega na ausência de uma compreensão articulada, orgânica, sobre a relevância e a essencialidade de uma comunicação na universidade pública. E é sobre isso que eu faço uma analogia aqui, para finalizar essas minhas primeiras palavras e para explicar de uma forma, eu acredito que mais clara e mais enfática, o peso que a comunicação exerce e que precisa ter. Se nós perguntarmos para qualquer universidade pública no Brasil, eu não estou falando nem das nossas 3, mas qualquer universidade federal ou outras, para qualquer dirigente da universidade, não precisa nem ser o reitor, se a área jurídica dessa universidade pode desenhar a sua própria estratégia autonomamente, todos vão perceber que não. A condução jurídica dos negócios de uma universidade precisa ser amarrada a um propósito. É claro que surgem questões específicas em todas as unidades, das mais diversas naturezas, questões jurídicas, eu estou dizendo, não somente no litigioso. Mas a orientação jurídica de uma universidade é muito clara, e essa orientação decorre da visão de futuro dessa universidade. Seria um delírio que cada unidade, cada departamento constituísse seus advogados e que eles fizessem o que bem entendesse, inclusive com litigâncias internas. Seria um suicídio da universidade. É claro que isso precisa de uma orientação geral. Não entra na cabeça de ninguém que a orientação jurídica de uma universidade funcione como um caleidoscópio, ou como uma colagem, ou como um quebra-cabeça. No entanto, nos é absolutamente natural que cada unidade improvisa a sua forma de comunicação. Essa é uma questão seríssima, porque é evidente que cada unidade
de uma universidade, cada departamento e cada professor, cada pesquisador tem que ter autonomia. É um pilar da universidade, do ideal da universidade, o princípio da autonomia de cátedra. E isso vale para as outras coisas. A liberdade científica vale para todas as coisas. É claro que a comunicação se faz com liberdade. Agora, ela precisa ter uma orientação, ela precisa ter uma visão comum, uma visão compartilhada. E esse é o grande vazio que nos impede de alcançar aquilo que idealizou Armando de Sales Oliveira em 1934. Nós não temos uma visão madura, desenvolvida, orgânica, eu volto no adjetivo, traduzida numa estrutura e numa condução prática que conjugue autonomia, que é indispensável, e orientação comum. E, sem isso, nós não conseguimos sequer defender a razão de ser da universidade pública no debate social e no debate público. Nós não conseguimos ter a força necessária para convencer as autoridades de quais são as naturezas da universidade. Nós dependemos de ações voluntaristas de dirigentes para conseguir, eventualmente, publicar um artigo no jornal para dizer que a pesquisa é importante para o país. Sem essa visão orgânica, nós não saímos disso. E aí é que mora o problema. Eu volto, então, a dizer, uma universidade que hoje não se comunica é um suicídio institucional. Vamos lembrar que de 1934 para hoje, o negócio geral da comunicação no capitalismo ganhou muito mais centralidade. A comunicação se tornou muito mais crítica do que já era naquele tempo. E nós estamos muito, muito, muito atrasados nessa matéria. E o que eu digo aqui vale para a Unesp, vale para a USP, na qual eu trabalhei diretamente, vale para a Unicamp, vale em geral para a universidade. Nós podemos fazer muita coisa só com a inteligência, não precisamos de mais dinheiro para dar esse passo grande, não precisamos, é só uma questão de inteligência, de elaboração, e essa muita coisa que podemos fazer, que temos as condições materiais de fazer, vai gerar uma diferença descomunal, se for feito. Então, esse é o meu alerta, gente. Obrigadíssimo de novo pelo convite e pela atenção.